Olá, minha gente, bom dia. Tudo bem? Manhã de sexta-feira, última aula aí da semana, né? Chegando aí o sabadão, dia de descansar, de aproveitar, ou de repente marcar um tempinho ali para tirar algumas dúvidas, né? Que restam sobre alguns conteúdos. Na aula de hoje falaremos sobre orações subordinadas adverbiais. Aqui eu trago uma introdução. Já vimos as orações subordinadas substantivas, vimos as subordinadas adjetivas e agora nós vamos ver as subordinadas adverbiais. Para encerrar, né, o estudo das orações subordinadas. Começamos o ano aí com uma, no meio do ano vimos outra, e agora que estamos nos encaminhando para os últimos meses de aula, veremos aí as últimas orações subordinadas também, tá? Vamos iniciar o estudo aqui nessa unidade e concluí-lo na próxima unidade curricular. Tranquilo? Então, vamos falar aí sobre orações subordinadas adverbiais. Eu quis trazer uma introdução porque eu achei necessário, antes de entrar nesse conteúdo, fazê-los relembrar conteúdos anteriores, tá bom? Conteúdos que serão eficazes e precisos aí ao nosso entendimento. Certo, gente? Vamos continuar? Vamos seguir. Olha lá. Observe o diálogo abaixo. Bob Esponja, a aula foi boa, né? As orações subordinadas adverbiais estão presentes o tempo todo em nossas conversas. Fala Sandy, né? Ah, estou triste, pois não entendi muito bem o conteúdo de hoje. Afinal, nem me lembro o que é um advérbio. Complicada a situação do Bob Esponja, né? Foi viver de caçar água-viva e acabou aí esquecendo o que era um advérbio. Então, isso realmente prejudicaria o nosso coleguinha no momento de estudar as orações subordinadas adverbiais. Então, para que Bob Esponja não fique assim, a gente tem uma missão hoje muito importante: ajudá-lo aí a vencer esse marasmo de esquecimentos. Vamos lá? Vamos ajudá-lo? Então, olha só, Bob Esponja aí, ele está contente agora, porque parece que ele o conteúdo. Então, Bob Esponja entendeu o conteúdo. Temos aqui uma única oração, né? Bob Esponja, sujeito, entendeu o conteúdo, predicado. Só que aí, de repente, Bob Esponja talvez estava vivendo aquilo que ele viveu outro dia, junto com a Sandy lá, né? Ele não compreendeu esse conteúdo. Então, olha como ele ficou. Chegou o dia de fazer o teste, a avaliação, né? Tem um episódio, inclusive, que é o da carteira de habilitação, né? Carta de habilitação, muito engraçado. Eu me recordo ainda da minha infância desse episódio em especial, que ele estava todo traumatizado, com medo de não conseguir ser aprovado, até sonhar sonhou, tem muito tempo. Não sei como é que eu estou lembrando disso. Mas, enfim, chegou o dia aí dessa avaliação e olha a cara do nosso coleguinha. Não estudou, não tirou as dúvidas cabíveis no dia da prova, por não entender o conteúdo. Olha a reação do Bob Esponja. Então, Bob Esponja não entendeu o conteúdo. Quando você analisa o contexto das duas imagens, você vê claramente, né, que há uma diferença entre uma oração e outra. Em uma oração, nós dizemos que Bob Esponja compreendeu o assunto. Na outra, a gente já traz uma ideia oposta a essa, que ele não compreendeu. Esse não que foi inserido na segunda oração, que é a mesma oração de cima, né? Ele é chamado de quê? De advérbio. Por quê?
porque ele traz aí uma circunstância. Ele vai indicar uma circunstância para o nosso verbo. Então, modifica o sentido do verbo. Bob Esponja entendeu. Agora, Bob Esponja não entendeu mais. Então, os advérbios têm essas finalidades aí. De quê? De modificar o verbo, trazendo uma ideia de circunstância. Tranquilo? E aí, essa circunstância ela vai ter diversos tipos aí. Então, vocês têm uma listinha, tá? De advérbios. Advérbio de intensidade, advérbio de modo, advérbio de tempo. Então, é interessante pesquisar, fazer o seu resumo legal sobre esse tipo de conteúdo. Uma dica, faz mapa mental, é muito interessante estudar com mapa mental. Então, ficaria, além de organizado e bonito, você compreenderia a partir de tópicos. E aí, afinal de contas, o que seria um advérbio? Advérbio é toda e qualquer palavra invariável que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. Essa classe de palavras é invariável porque não se flexiona como verbo em tempo, em modo, em pessoa, nem como substantivo, gênero e número. Então, nós vamos ter que o advérbio não vai para o plural, o advérbio não tem passado, não tem presente, não tem futuro. O advérbio, ele também não tem aí masculino e feminino, tá? Ele não vai ter essa mudança. Se é uma palavra ali feminina, vai ser sempre feminina. Ou seja, é invariável. O sentido não vai mudar aí. E ele vai mudar o quê? O sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. Tranquilo? Vamos seguir. Olha o exemplo. Ele é muito inteligente, sabe usar a caixinha de areia. E eu uso o banheiro e às vezes dou descarga. Devo ser um gênio. Então, olha aí, Armandinho, cheio de graça, né? Ela falando sobre o gatinho e ele falando sobre ele mesmo. Então, vejam só. Vamos analisar coisinhas que modificaram todas algumas orações aí. Vejam só. Quando ela diz, ele é muito inteligente, nós temos aí um advérbio de quê? De intensidade. Ele é muito, muito inteligente. Então, veja, a oração era só ele é inteligente. O muito veio aí para trazer mais detalhes, modificando o verbo inicial. Tranquilo? E aí, quando ele diz, ó, e eu uso o banheiro. E às vezes até dou descarga. Então, ao invés dele dizer que dá descarga sempre, seria o correto, né? Ele disse o quê? Que apenas às vezes dá descarga. Então, esse às vezes aí também vai funcionar com funções de advérbio, tá? Mas aí nós não temos um advérbio em si. Nós temos uma locução adverbial. E por falar em locução adverbial, vamos entender, afinal de contas, o que é uma locução adverbial. Olha que aula legal, uma coisa ligando a outra, né? Locução adverbial é um conjunto de duas ou mais palavras que exerce a função de advérbio. Note que aqui, às vezes, nós temos aí a junção de quê? De uma preposição, olha aí, ó, com uma outra palavra. Então, você tem duas classes aí gramaticais de palavras unindo-se. E essas duas ou mais classes vão formar aí uma locução o quê? Adverbial. A gente não tem a locução verbal, dois verbos juntos, por exemplo. Gosto de comer,
Vou comprar. Então, preciso estudar locução verbal. Temos também locuções adjetivas, né? Por exemplo, carinha de anjo. Esse de anjo aí é uma locução adjetiva. E temos agora as locuções adverbiais, que são o quê, ó? A junção de duas ou mais palavras que tenham a função de um advérbio. Olha o exemplo. Meus irmãos sempre dormem à tarde. Aqui houve a junção de um artigo com uma preposição e também com o próprio que, ó, advérbio aí nós vamos ter, né? Tarde. Pode ser considerado aí um advérbio nesse sentido de modificar o verbo. Então, a locução adverbial. Pegando a palavra tarde, nós teremos que ela é um substantivo, né? Por exemplo, tarde é de dia. Então, a tarde está ensolarada, substantivo. Dependendo da sua oração, essa tarde aí vai virar adjetivo. Dependendo da sua oração, também vai ser o quê? Advérbio. Não gosto de ir àquele lugar. Veja aí que nós temos o quê? O pronome, juntando também aí com mais uma palavra para formar uma locução adverbial. Então, ó, locuções adverbiais modificam o verbo, só que aí não é mais uma única palavra, é mais de uma palavra. Tranquilo? Exemplos aí também, ó. É o mesmo exemplo, né? Apenas coloquei aqui num gifzinho e esqueci de apagar essa lâmina. Bora seguir. Erros da aula online, né? Eu gosto de correr. Temos aqui uma oração. O que é que a gente pode verificar nessa oração? Olha só. Eu gosto de correr. Tá bem tranquila, né? Eu, sujeito, gosto. Nós temos aí um verbo de correr, aí formando os dois, ó, uma locução verbal. Tranquilo, tranquilíssimo. Mas aí, olha só o que eu coloquei agora. Eu não gosto de correr. Eu gosto de correr bastante. E não gosto de correr apenas bastante. Eu gosto de correr bastante onde? No parque. Olha agora aqui a diferença, tá? Da primeira oração para a segunda oração. Eu tenho advérbios, não é? Depende. Se você olhar no nível morfológico da língua, nós temos lá as 10 classes de palavras, nós diríamos que aqui é um advérbio. Agora, quando você parte para o nível sintático, que você tem lá os sujeitos, predicados, divisões de orações, objeto direto, objeto indireto, adjuntos. Opa, chegamos aqui no nosso nome. Nós temos um adjunto. Não é qualquer adjunto, é um adjunto adverbial. Vejam só, eu gosto bastante de correr no parque. Gosto aí, né, ó, vem modificando, aí a palavra bastante, perdão, vem modificando o verbo gostar. Eu não gosto não é pouco, não. Eu gosto é muito. E gosto muito de quê? De correr onde? No parque. Veja que aí nós temos adjuntos complementando os sentidos dos verbos. Então, adjuntos adverbiais. É como se houvesse o casamento aí do verbo com o adjunto, né? O que é um adjunto adverbial? É um termo acessório da oração, cuja função é modificar um verbo, um adjetivo ou um advérbio, indicando uma circunstância de tempo, de lugar, de modo ou de intensidade. E aí, por diante. Tranquilo? Então, ó, já vimos o que é um advérbio, o que é uma locução adverbial e agora estamos vendo o que é um adjunto adverbial. Se liga. Outro fator importante no estudo das orações subordinadas adverbiais é o entendimento das conjunções subordinativas.
Você lembra que as conjunções podem ser coordenativas, subordinativas, né? Dessas eu lembro. As coordenativas ligam orações coordenadas, enquanto que as subordinativas ligam às subordinadas. Eu disse a vocês, no primeiro momento, quando ensinei conjunções coordenativas, que nós teríamos o estudo das subordinativas. E chegou o momento. As subordinativas se dividem aí em dois grupos, né? Subordinativas integrantes, que é o nosso que e o se, usados bastante aí na oração subordinada substantiva, enquanto que as subordinativas adverbiais serão as que nós veremos agora, tá certo? As adverbiais consistem aí em um grupo de 9 conjunções, 9 tipos de conjunções subordinativas. Então, bora analisar cada uma delas. Corre comigo. Atualmente, o país tem enfrentado uma crise, né? E essa crise não se resume só apenas ao Covid-19. Essa crise vai muito além. E um dos outros fatores que estão ocorrendo é a questão das queimadas. Eu acho que vocês estão antenados aí, acredito que sim, espero que sim, tá? Porque isso é bem importante. E nós estamos vendo nas grandes mídias que o quê? Que o Pantanal está em chamas. Recentemente, lugares aqui da Bahia também. Então, nós vemos aí que árvores estão sendo queimadas, animais mortos, e aí se pensa de verdade, quem é o principal causador disso tudo? Porque é sabido que causas naturais provocam fogo, sim. Mas será que só a natureza é que está agindo? Ou nós temos interferências? Ousado que sou, eu coloco. O Pantanal está em chamas, porque no Brasil nós cuidamos bem de nossas matas. Olha aí a nossa construção de exemplo. Eu tenho aqui duas orações, concordam comigo? Lembram das contagens de oração, né? Contamos as orações a partir da quantidade de quê? De verbos. Então, Pantanal está em chamas, oração. Porque no Brasil nós cuidamos bem de nossas matas, oração. Verbo está e verbo cuidar. Note que a primeira oração, ela tem um sentido completo, sim. Mas parece que ainda ela está pedindo algum complemento, pedindo alguma coisa para deixá-la ainda mais compreensível. Seria talvez um advérbio? Pantanal está em chamas, está muito em chamas, está queimando muito. Enfim, aí nós temos uma segunda oração. Porque no Brasil nós cuidamos bem de nossas matas. Observe que eu tenho uma relação aqui de causa e consequência. Esperto que você é, acho que você já percebeu. Olha só, é só você inverte isso daí, ó. Devido às pessoas cuidarem bem das matas, o Pantanal está em chamas. Então, ó, causa. Qual é a causa aí do Pantanal estar em chamas? As pessoas cuidarem bem das matas. Claro, gente, é uma ironia, uma figura de linguagem aí, tá? Mas é a realidade, né? É bem a realidade. Então, note que essa segunda oração traz uma ideia de causa para essa primeira. E essa ideia de causa se deu, sobretudo, pelo uso dessa palavra aqui. O porquê. Então, o porquê traz aí uma noção de causa. Para o estudo das orações subordinadas, adverbiais, é extremamente importante conhecermos as conjunções subordinativas adverbiais. Note aí que o porquê é uma conjunção subordinativa adverbial, porque ele traz uma segunda oração para complementar o sentido da primeira. Ora, professor, eu lembro que há muito tempo você já tinha dito
que quando a segunda oração complementa o sentido da primeira, eu tenho que a primeira oração é a principal. E essa segunda vai ser chamada de oração subordinada. Olha que coisa linda, minha gente. A língua portuguesa é fantástica, não é verdade? Então eu tenho aí, ó, que essa primeira oração, ela é a principal e a segunda é uma oração subordinada. Essa oração subordinada é adverbial e expressa uma ideia de causa. Essa causa se dá, sobretudo, pelo uso da conjunção subordinativa. Bora lá. Olha aí, conjunção subordinativa causal. Esse porquê aí, né, tem esse valor semântico. Seguindo, as conjunções dividem-se em 9 grupos. Essas conjunções, claro, não estou falando das coordenativas, não, nem das integrantes. Estamos falando de quais? Das conjunções subordinativas adverbiais. Então, olha lá. Trazem a ideia de proporção, de tempo, de causa, concessão, condição, conformidade, comparação, finalidade e aí também, né, de consecutivas. Então vamos analisar aí cada uma dessas conjunções. Então, veja lá, ó, as conjunções proporcionais trazem essa ideia de proporção. Como assim, professor? Então, ó, eu tenho aí principais conjunções de proporcionalidade, à medida que, a proporção que, ao passo que. Então, à medida que o fogo avança, os animais vão morrendo. Então, aqui é uma ideia de proporção. Consecutivas, olha lá, consecutivas, elas vão trazer aí uma ideia de consequência, digamos assim, de um fato que foi descrito aí pela oração principal. Então, quando vocês encontrarem aí a primeira oração, essas conjunções consecutivas, elas trarão aí essa ideia de consequência, tá certo? Então, ó, principais conjunções: que, de sorte que, de forma que. Temporal, trazem essa ideia de tempo. Então, quais as principais conjunções aí temporais? Quando, enquanto, antes que, depois que, desde que, logo que, assim que. Causal, quais as principais conjunções? Porque, como, uma vez que, visto que, já que. E aqui nós temos, né, ó, todas não, mas temos aí principais conjunções aí que são consideradas conjunções adverbiais, tá certo? Conjunções subordinativas. Então, olha só aqui, nós temos a definição de cada uma. Nesse sentido, quando você estuda essas conjunções, você vai trazer aí um papel essencial para a oração subordinada adverbial. Então, ó, as orações subordinadas adverbiais têm valor de advérbio ou locução adverbial. Por isso que no início da aula eu trouxe para vocês a questão do advérbio. Além disso, elas podem ainda, ó, funcionar, exercem como, em relação ao verbo da oração principal, a função de quê? De adjunto adverbial. Então, exercem em relação ao verbo da oração principal a função de adjunto. Adjunto nada mais é do que um advérbio ou então uma própria locução adverbial, tá? São classificadas de acordo com a circunstância indicada pela conjunção subordinativa. Lembram que nós, nas orações, por exemplo,
Adjetivas, nós tínhamos lá que elas poderiam ser explicativas ou restritivas. E aí o uso da vírgula também determinaria muito esse processo. Agora, aqui, nós vamos ver que as conjunções subordinativas é que indicarão aí qual é o tipo de oração subordinada adverbial. Tranquilo? Está no módulo de vocês. Olha um exemplo. Quem é fã dessa série aí vai perceber na hora o gifzinho, tá? Gosto muito da série, muito legal. Vou beijá-la antes que diga algo. Então, nós temos aí o seguinte, 2 orações, 2 verbos. Vamos notar aí essas questões, né? Vou beijá-la. E aí? Locução verbal aí nessa primeira, né? E aqui na segunda nós temos um verbozinho aí, ó. Antes que diga o quê? Diga algo. Então, note que as orações já estão divididas por cores. A primeira oração, vou beijá-la, foi dita aí, tem sentido completo. Mas aí, talvez, para deixar ainda mais clara essa primeira oração, o locutor aí resolveu também externar aí outra coisa. Eu quero beijá-la antes que ela diga alguma coisa e esse beijo não aconteça. Então, antes que é a nossa conjunção aí. E essa conjunção, ela vai trazer uma ideia de quê? Vamos descobrir passo a passo. Vou beijá-la seria a nossa oração principal. Então, aqui, né, essa oração, ela está pedindo aí um auxíliozinho de mais informações, vamos dizer assim, e de informações circunstanciais. E quando eu falo em circunstância, eu falo em advérbio. Quando eu falo em advérbio, se é uma oração, toda a oração vai funcionar como advérbio. Logo, essa oração vai ser chamada de oração subordinada adverbial. Oração subordinada adverbial necessitam de conjunções subordinativas. E cada conjunção subordinativa vai expressar uma circunstância. Essa daqui, por exemplo, é uma circunstância de tempo. Então, antes que aconteça algo, antes que ela diga alguma coisa, eu vou beijá-la. Diga algo aí, antes que diga algo, é a nossa oração subordinada adverbial, certo? E aí nós temos no módulo uma tabelazinha explicando os tipos de orações subordinadas adverbiais e também o que elas significam, qual a função delas dentro do período composto e quais são as principais conjunções que estão ao lado delas. Então, bora lá. Tipos, 9 tipos. Causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, final, proporcional e temporal. Então, temos lá, oração subordinada adverbial causal, traz uma ideia de causa ou de motivo. Principais conjunções, porque, pois, uma vez que. Comparativa traz uma ideia de comparação. A principal, ou uma das principais aí, é o como, né? Concessão, fazem referência às orações subordinadas adverbiais concessivas. Principais aí, né? Conjunções, o embora, ainda quando, mesmo que, posto que. Condicionais trazem a ideia de condição. Então, se, caso, contanto, que, desde que. Orações subordinadas adverbiais conformativas trazem a ideia de conformidade. Então, conjunções aí usadas, conforme, como,
consoante e segundo. Consecutivas trazem a ideia de consequência, por exemplo, conjunções aí, ó, que precedido de tal, de tanto, de tão, tamanho. Então, bora lá. Finais. As finais trazem a ideia de finalidade. Então, a fim de que, para que, é um exemplo aí bem comum. Proporcional. Trazem a ideia de proporção, a proporção que, a medida que. E, por último, as temporais, que trazem a ideia de tempo. Quando, enquanto, assim que, logo que, ainda que. Então, vamos lá. Vamos seguir, que tem uns exemplozinhos aqui para vocês. Então, ó. Oração subordinada adverbial, causal. Não viajamos porque estava chovendo. Se você for analisar aqui, ó, o porquê introduz uma noção de causa. Então, porque estava chovendo, ninguém viajou. Consecutiva, né? Traz aí essa questão de que? Das consequências. Choveu tanto que o jogo foi cancelado. Choveu tanto que as ruas estão alagadas. Choveu tanto que o carro saiu andando aí na rua. Então, consecutivas trazem a ideia de consequência. Condicional trazem a ideia de condição, né? Se chover, não sairei. Então, ó, trazendo a condição aí, né? Não sairei se chover. Comparativas, comparam. A primeira oração está comparando aí a segunda, né? Ou vice-versa. Então, ó, estou tão nervosa como você está até agora. Traz a ideia aí de comparar. Concessiva, oração subordinada adverbial concessiva, traz a ideia de concessão. Vou lhe dar mais uma chance, embora não mereça. Olha aí, né? Então, embora que você não mereça, mesmo sabendo que você não merece uma segunda chance, eu vou exercer essa bondade para com você. Conformativa, traz a ideia de conformidade, né? Então, ó, segundo me disseram, hoje haverá aula. Proporcional. À medida que o tempo passa, a menina cresce. Final, traz aí a ideia de finalidade. Então, ó, estude bastante. Para quê? Para que você passe no concurso. Temporais trazem a ideia de tempo. Não sairei até que me contem toda a verdade. Então, ó, traz a ideia de tempo. E, por fim, a gente termina aí, né, com esses exemplozinhos. Eu espero que todo mundo tenha gostado da aula e compreendido bem o conceito de cada termo. Tranquilo? Qualquer coisa, estou à disposição. Forte abraço, um ótimo final de semana. Cheiro no coração e até mais.